Primeiro, quando você vai calcular a média, eu vou simbolizar por x, que eu estou mais acostumado com x, certo, gente? Então, quando você vai simbolizar a média aqui, ela está referindo, por exemplo, a uma taxa de retorno aqui, relacionado. Então, o que é que vai acontecer? Que será o médio. O que é que vai acontecer aqui? Você vai pegar 13% mais 12 mais 10 mais quanto? 9. Aí, se você observar aqui, você tem 4 períodos. Lógico, aqui vai ser dividido por quanto? Por 4. Então, qual seria esse valor aí dessa média? Aí aqui vocês já vão saber, certo? Sem precisar, por exemplo, que eu estou sem calculadora. Estou precisando, dependendo aí da calculadora de vocês, né? Aí em casa. Então, quanto daria, por exemplo, esse valor? Esse valor aí que eu acabei de calcular, isso aqui vai representar justamente quem? O retorno médio, certo? Nesses 4 anos. Então, aqui, retorno médio. Se alguém encontrar o valor e puder, por exemplo, falar no microfone, eu agradeço. 44,4 dá 11. Dá 11. Então, 11% ao ano, não é isso? Isso. Perfeito. Então, você vem aqui e vai colocar um valor de 11%, né, ao ano. Parecido até com alguma coisa que já vimos aí no passado. Aí agora o que é que vai acontecer? Você vai calcular agora a variância. E essa variância aqui você vai encontrar da seguinte fórmula. Eu coloco, por exemplo, esse símbolo aqui, né? Eu acho que é o símbolo que também vocês já estão mais acostumados a utilizar. E vou colocar, por exemplo, essa variância da seguinte forma. Vai ser quanto? Ó? 13, menos quanto? Menos 11. Isso aqui ao quadrado, certo? Aí só que eu vou fazendo isso em todos os demais valores. Então, como ficará? Vai ficar mais, cadê a ponta do lápis? Mais 12 menos 11 ao quadrado, mais 10 menos 11 ao quadrado, mais 9 menos 11 ao quadrado. Aí já tem uma maneira de se encontrar, né, a variância. Nilson, terminou? Não, porque eu vou precisar, pelaquela fórmula lá que foi dada, ele disse o seguinte, eu vou ter aqui teria a fórmula do desvio padrão dessa fórmula aqui, só um instante, onde eu teria um somatório, por exemplo, do x, né, aqui de todos os x menos o x' dividido por n menos 1. Aqui seria a minha fórmula. Oi, pode falar. Só uma dúvida. No caso, a gente repete os valores que está lá, dos anos. Eu pensei que repetia a média. Não, aqui é o seguinte, quando você pegar cada valor daqui, você tem que fazer, por exemplo, relacionado aos valores originais, menos quem? Certo. Menos a média que você obteve. Isso. Certo? E vai elevar... Obrigada, por nada, e vai elevar esse valor aí ao quadrado. Perfeito? Então, no caso, se eu tivesse outra coluna aqui, aí sim eu poderia multiplicar esse valor aqui pela percentagem, se existisse, né? Mas como não existe aqui, a questão aqui está sendo simples, não tem formação de tabela. Então, por não formar tabela, você tem apenas, por exemplo, 4 números representativos aqui, então você vai direto, certo? Então, vai ficar 13 menos 11 ao quadrado, 12 menos 11 ao quadrado, ó, pegando cada valor, certo? Menos, né, a sua média aqui, que é justamente quem? O retorno médio, certo? Que é o que vai representar aí o seu retorno médio. Então, calculando aqui, eu vou ter o seguinte valor. Eu sei que abaixo aqui eu tenho 3, vai ficar um valor de quanto? Ó, de 3, certo? Acima aqui, 13 menos 11, eu vou ter quem?
2 ao quadrado, mais 12 menos 11, 1 ao quadrado, mais, aqui eu tenho 10 menos 11, vou ficar com menos 1, só que eu estou elevando ao quadrado, e menos 1 com menos 1 vai dar mais, então aqui vai ser o quê? Também 1 ao quadrado, certo? Mais 9 menos 11, 12, vai ficar menos 2, né? Perdão, 9 menos 11, menos 2 elevado ao quadrado, eu vou ter, por exemplo, aqui, né? Aqui ficaria, por exemplo, ainda menos 1 ao quadrado, porque eu não teria ainda, e aqui menos 2 ao quadrado, só para vocês entenderem, ok? Então, fazendo direto agora, 2 ao quadrado vai dar 4, né? Mais 1 ao quadrado é 1 mesmo, menos 1 ao quadrado vai ser 1, menos 2 ao quadrado vai ser 4, certo? Então, se você somar todos esses valores aqui, você tem 8, 9, 10. E esse 10 aqui dividido por quanto? Ó? Por 3. Beleza? Então, quanto será esse valor aí, completo, certo? Da variância, por exemplo. Ô, professor, por que aquele 4 ficou 4 menos 1 embaixo aqui, que deu 3? Aqui? Sim. Sim. Eu acho, Paulo, você está pegando por um cálculo de variância onde você tinha, por exemplo, esse valor do desvio padrão dessa forma aqui, né? Ó, onde você, por exemplo, tinha esse somatório de x' menos o x, no caso, menos x' ao quadrado sobre n, não era isso? Lembra dessa fórmula aqui? Sim. Pronto. Quando você tinha essa fórmula aqui, você está trabalhando, por exemplo, em um sistema global, certo? Onde você vai ter, por exemplo, vários núcleos de estatística. Agora, quando você está pegando apenas uma amostra localizada, aí você vai utilizar um espaço amostral, que é só aquele pontinho lá. É como se você tivesse isso aqui, ó. Você tem, digamos que a população brasileira, e você vai pegar apenas um pequeno núcleo aqui para fazer, certo, um estudo, certo, daquele pequeno núcleo. Então, por isso que você acaba colocando, certo, aqui apenas esse pequeno núcleo aqui, ó, que você pegou, ele vai ser justamente aquela pequena amostra. Por ser a pequena amostra aí, certo, você não vai pegar essa equação aqui representando, por exemplo, um espaço que ele seria global. Perfeito? Sim, aí por que o menos 1 ali? Menos 1 onde? Deixa eu ver o menos 1. Sim, aqui, ó. Porque Sim. nessa parte aqui, ó, na equação, você tem n menos 1. Porque é justamente essa parte que você vai pegar Sim. do amostral, entendeu? Isso aí é da fórmula. Entendi. Tá. Beleza? Perfeito? Aí aqui você vai ter o quê? Vai ter 10 sobre 3, né? Esse valor. Aí a variância aqui, esse 10 dividido por 3 aqui, vai dar um valor, por exemplo, de 3,33333333 e vai, com força. Beleza? Aí o que é que vai fazer? Então, Nilson, qual seria, aqui eu tenho a variância, e qual seria, por exemplo, esse valor do desvio no desvio padrão aqui, que seria, por exemplo, de 3,33. Qual será o valor? Certo? Aí aqui você vai fazer na calculadora. Vai pegar essa raiz quadrada de 3,3333. Perfeito? Que vai dar mais ou menos 1,82, certo? Fazendo aqui para ajudar vocês, vai ficar, por exemplo, 1,82%, certo? Então, em um retorno médio equivalente a 11%, você vai ter um risco aqui relacionado a 1,82, certo? 1,82. Então, seria o quê? Baixo. Se você fosse relacionar, por exemplo, a um outro tipo de aplicação, onde você tivesse 5%, 6%, 7%, 8%, 9% e etc.